Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 de dezembro do ano 2021. E o ano 2021, calendário gregoriano, está indo embora. E hoje nós estamos pelo nosso calendário judaico, no dia 11 do mês de Tevet, do ano 5782. Graças a Hashem, nós já comemoramos um ano novo, hein? E aí, muito bom. Hanukkah, a festa das luzes, que não é Natal, ok? É festa das luzes, né? Aquilo que aconteceu lá em Jerusalém, né? Envolvendo os macabeus, os seleucidas, que eram os gregos e os sírios, que queriam fazer com que o povo judeu abandonasse a sua cultura, sua fé, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, salmos, os livros históricos, os livros poéticos, né? E queriam que o povo judeu assimilasse, né, a cultura grega, com a sua idolatria, suas libertinagens e por aí afora vai. Então, né, o nosso Rosh Hashanah, o ano novo 5782, já comemoramos muito bem, graças a Deus. E Hanukkah, festa das luzes, né, o milagre do azeite, né, que simboliza a luz, né, o azeite, a graça, a unção de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos aí realmente estarmos no azeite divino, na presença de Deus, para prestar a Ele cada dia mais um serviço autêntico, verdadeiro, né? De um coração alegre, que realmente faz com que possamos servir a Deus com alegria, né? E dentro desse aspecto aí, nós vamos seguindo em frente em nossa jornada monoteísta, né? Para a revelação de Mashiach, né? E todos nós podemos contribuir com a revelação de Mashiach, né? Resumindo, como nós podemos contribuir, né? Estudo da Torá, as suas mitzvot, seus mandamentos, as 7 leis universais, Tzedakah, atos de bondade, caridade, que são atos de justiça, né? E dentro desse aspecto aí, vivendo cada vez mais, trazendo a luz divina para este mundo. E assim nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, né, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, fazer com que realmente haja mais luz para que Mashiach possa se revelar de forma realmente maravilhosa para a redenção final, corrigindo todas as coisas e preparando, né, selando, vamos assim dizer, de uma forma mais perfeita, este mundo como o lar de Deus, né? Então é essa nossa tarefa aí, né? Fazer com que Mashiach se revele rapidamente e ajudar a transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, vamos em frente. Então hoje nós estamos completando 100 dias do ano 5782 e nós estamos aí no nosso dia a dia, né? Em A Tarde com a Torá, trazendo aí sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, para que possamos estar somando em trazer luz, trazer a presença divina, né, trazer cada vez mais uma palavra boa, uma palavra positiva, uma palavra de luz, uma palavra de poder, para que nós possamos aí cada vez mais, né, estarmos vencendo a escuridão, as trevas, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, os perversos que estão aí nesse mundo, nesse tempo presente, e são perversos de várias categorias, né? Os perversos pé de chinelo, que fazem aquelas baixarias, né? Tem o perverso que é de estatura, né, mediana, então ele vai mais para aquela classe, né, média, né, a classe média alta, né? E tem os perversos, né, de colarinho branco, que é a elite, né, a categoria mais alta, mais elevada.
Então você vê aí, né, nesses dias atuais aí, esses perversos da grande elite, do sistema, do establishment, né, do globalismo, que estão aí, né, por cima, né, nessa famosa pirâmide, como diz o outro, e de cima para baixo eles querem fazer com que realmente os povos, as nações sejam escravos dele, né? Então, a nossa ação é importante para quebrar a cadeia, para quebrar as correntes malignas desse projeto perverso de realmente dominar o mundo, dominar as pessoas, escravizar as pessoas. E principalmente no sentido, né, e que nós estamos vivenciando nesses últimos 2 anos, os perversos com seus planos muito cruéis, eles estão aí realmente trazendo o que eles chamam, né, de um remédio, né, que são drogas experimentais para eliminar uma boa parte da população, né? Tem muitas estatísticas aí que estão mudando, né, a sua realidade. Pesquise, entre aí nas redes sociais, né, como que aumentou, por exemplo, né, os problemas de infarto, arritmia, como que aumentou, né, a morte de pessoas de infarto fulminante, né, trombose, AVC, né, e por aí afora vai, né? Então, é importante nós estarmos aí realmente firmados na palavra. A nossa salvação não está no bezerro de ouro, que eles trazem aí, né, através de drogas experimentais. A nossa salvação, ela está em Deus, somente em Deus. O resto é simplesmente, né, bezerro de ouro que os perversos construíram, né? E aí, infelizmente, através do medo e do pavor, tem feito com que as pessoas sejam dominadas pelo medo, pelo pavor e perdem a razão, né? Hoje nós estamos contemplando aí o grande estupro que está acontecendo a nível internacional, mundial, o grande estupro que os perversos estão fazendo da inteligência humana, né? A inteligência humana, ela está sucumbindo, né? As pessoas tidas como esclarecidas, com cartucho de vários graus nas mãos, etc. e tal, né? A favor da corrupção, fazendo parte dela, fazendo parte dos planos perversos, né, para eliminar uma boa parte da população, né, trazendo aí coisas perversas, etc, e etc, e etc, né? Faz uma pesquisinha aí, né? Existe aí como que fala? O chamado grupo G20, que são 20 líderes mundiais que fazem parte deste grupo aí, né? Tem uma grande mídia aí, né, que para denigrir, né, a imagem de um determinado presidente, né, colocaram lá, né, o famoso grupo G20 e colocaram lá, né, de um lado o grupo de líderes que tomou remédio e do outro lado somente, né, aquele dito cujo presidente, que gostam de denigrir a imagem dele, isolado, sozinho, que não tomou remédio. Então, no sentido de forma perversa, né, para poder contribuir com o medo e o pavor da humanidade, das pessoas, né? Então fizeram isso daí. Só que o G20 fala de 20, são 20 líderes mundiais, né? Então, quando essa grande mídia ela traz esse quadro aí, o quadro onde consta lá, né, os que tomaram remédio, quando você conta o quadro lá, existe apenas 18. Ué, mas não é G20? Ah, tá. Do outro lado, isoladamente, está lá, né, um presidente que
que não tomou o remédio. Mas se de um lado tem 18 e do outro lado tem mais um, então significa que tem 19, está faltando um. E adivinha qual é que está faltando, que também não tomou o remédio? É isso daí mesmo que você está pensando. É de lá. É de lá. De onde o bichinho fugiu. Pesquisa. Não deixem anular a tua inteligência, né? Então, por isso, né, nós estamos hoje completando 100 dias do ano 5.782, trazendo cada dia mais uma renovação da consciência divina e consciência de família, que são as duas bases realmente para que nós permaneçamos humanos, criados e formados à imagem de Deus, e não ratos de laboratório, onde as pessoas querem escravizar ao seu bel prazer. A inteligência humana é algo espetacular que Deus deu. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, anular essa graça bendita que Deus deu. Por isso que o sistema não quer que as pessoas tenham consciência divina, consciência de Deus, para que as pessoas não sejam inteligentes. Pesquisar, procurar o saber, o conhecimento, faz com que as pessoas não sejam escravos de ninguém e de nenhum sistema. Então, se você quer ser livre, lute pela sua liberdade. Porque quem não luta pela sua liberdade é porque não valoriza aquilo que Deus lhe deu. Porque liberdade é algo precioso que Deus deu ao ser humano. Por isso que ele deu ao ser humano o chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Não entendeu ainda? Livre-arbítrio. Só você tem o poder de decidir o que você quer para você mesmo ou não. Só você que pode dizer sim ou não. E não os outros dizer para você o que você deve fazer. No bom sentido, de forma inteligente, quando você procura ajuda e as pessoas estão dentro dessa mesma questão que você, que ama e preza pela liberdade que Deus deu, então apenas vai ajudar a orientar. Mas o poder de decisão é individual, ok? Você escolhe ser livre ou não, ok? Então, exatamente hoje, que nós estamos completando 100 dias do ano 5.782, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós a seguinte sabedoria e conselho para o dia de hoje, dizendo assim: a zombaria é a principal arma dos impulsos sombrios que existem dentro do homem. Ela é o maior obstáculo para o progresso e a elevação. Pensar que talvez as pessoas digam: por que hoje você está se comportando de forma tão diferente? Já não era bom o bastante ontem? Será que hoje você é realmente tão formidável? E o zombador mais poderoso é aquele que está dentro de você mesmo. Quando começar a fazer uma coisa que sabe que é boa e certa, e ouvir uma voz interior a dizer: espere aí, quem você pensa que é para tomar um caminho tão nobre e elevado? Hipócrita! Não lembra em que estava envolvido há apenas alguns instantes? Ou seja, saiba que o que você fez há um minuto é irrelevante. A única coisa que importa é o que você fará agora. Qualquer voz que venha para impedi-lo de avançar, por mais justificados que sejam os seus argumentos, qualquer voz desse tipo é uma voz de
destruição e decadência, não de crescimento e vida. Uau, uau, uau. De fato, não é à toa que os nossos mestres dizem que o nosso Rebbe Menachem Mendel estava à frente da sua geração de forma muito elevada, uma sabedoria muito elevada. Por isso, o nosso líder da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, fala conosco hoje que estamos completando 100 dias do ano 5782. A zombaria é a principal arma dos impulsos sombrios do homem. Por acaso isso diz alguma coisa a respeito desses últimos 2 anos? Como que estão zombando de você? Você quer fazer a coisa certa, mas eles vêm e dizem, espera aí, quem você pensa que você é? Você não é nenhum especialista. Está entendendo? Hipócrita, faça o que nós estamos mandando. Está entendendo? Pensa que é para tomar o caminho. Quem você pensa que é para tomar um caminho tão nobre e elevado? Porque quando as pessoas se colocam no sentido contrário do sistema, são chamados de hipócritas, de falsos, que nega isso, nega aquilo. Mas só que você está tomando uma atitude nobre. Mas a zombaria é a principal arma dos impulsos sombrios. Recentemente, uma advogada que está fazendo esclarecimentos em vários lugares, cidades e estados, ela está relatando aí o sofrimento pelo qual a família tem passado pela perda do seu filho mais novo, caçula. E ela mesma cita a expressão de que ela dizia quando as pessoas a advertiam sobre o mal que poderia acarretar tomando tal remédio, e ela dizia, que isso, essa pessoa é louca, não é nenhuma especialista. Mas aí a hora que ela viu o resultado na própria carne, e ela foi com todas as suas forças para poder ter o laudo correto do óbito do seu filho, que foi por causa daquele remédio. E hoje, com lágrimas, coração partido, ela está falando por aí afora. Cuidado com os impulsos sombrios. Eles zombam de você. Olhem as reuniões dos poderosos. Vejam como eles se comportam. E depois exigem que você faça o contrário do que eles fazem. Então, por isso, realmente não deixe com que essa voz, esses impulsos sombrios, que é uma voz de destruição e decadência, tudo e todos que contribuem para uma destruição e decadência do ser humano, não está conectado com Deus e com a vida. Então você analise os fatos. Veja se Deus está nesta questão. Vejam como as pessoas estão sendo zombadas. Vejam a decadência que as pessoas estão sendo levadas. Vejam a humilhação que as pessoas estão passando.
estes impulsos sombrios, perversos, que levam à decadência e à destruição do ser humano. Deus não está com estes tipos de pessoas. São perversas. E por isso nós precisamos sim ser uma barreira de luz. Trazer a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz do discernimento, para que as pessoas não deixem com que esses impulsos sombrios continuem a destruir a tua inteligência. Não deixe. Tudo aquilo que há crescimento e vida para o bem-estar do ser humano, é nisto que Deus está. Finalizando essa sabedoria do nosso Rebbe, você decide ser livre ou escravo. Hoje nós estamos no 4º dia da semana e, portanto, nós estamos no 4º dia do Shabbat. E nesse aspecto nós estamos na nossa 4ª aliá, a nossa 4ª leitura da nossa paraxá semanal, Vayeri, né? E ele viveu, falando de Yaakov, que viveu 17 anos de muita felicidade no Egito. E hoje nós temos aí, né, ontem nós vimos o Yaakov Avinu, nosso pai Yaakov, abençoando Efraim e Menashe. E agora, hoje nós vamos ver o início em que ele abençoa os demais filhos, ok? Baruch Hashem por isso daí. Né? Estamos aí com a Luciana Rodrigues, shalom, shalom, aqui de Marília, né, nossa região de Bauru, o Hamilton José de Bairros, né? Se não me engano, acho que é de São Paulo, né, o Hamilton? Temos aí a Malu, do Distrito Federal, Brasília, né? A capital do Brasil, Baruch Hashem. Temos aí a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. Temos a Carla de Costa, né, de Barra Velha, Santa Catarina, né, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Dá um shalom aí, pessoal, ok? Também, né, o nosso shalom vai para a Tânia Castro, né, de Manaus, Amazonas, o Cristiano Salviana, sua esposa Aislan Santos e a filhinha Valentina, de 5 anos, lá de Belém, Pará, né? A Fabiana e o Altair, de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Claudemir Jesus da Silva e a esposa Edilane Minorello, aqui de Bauru, né, a nossa região. A Edina Silva, né, aqui de Bauru. Shalom, shalom, Edina. A Claudiana Rodrigues, né, de São Paulo, né? Flávio Vieira Ribeiro, de Iguape, São Paulo. O Roberto Matias, de Santo André, São Paulo também. A Solange da Silva, de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. O Joel Silva, de Canoas, lá do Rio Grande do Sul também. A Janete Vargas, lá de Portão, Rio Grande do Sul. A Lilian Passos, né? Não tenho a cidade da Lilian Passos, né? Baruch Hashem. Então, nós estamos aí com um shalom para com esses amados de Hashem, ok? Temos aí também, né, o Edson, a sua esposa Gisele, lá de Paranavaí, né? Paraná, né? Baruch Hashem, né? Então, nossa 4ª aliá de hoje está no capítulo 49, do verso 1 ao verso 18. Nós vamos ver aí a respeito o início das bênçãos, né? E o que quer dizer essas bênçãos com referência a cada um dos filhos de Yaakov, ok?
Então vamos lá, nós estamos na última paraxá, né? Esta semana é a última paraxá do livro de Bereshit, né? De Gênesis. Então essa semana nós vamos concluir o primeiro dos 5 livros da Torá no nosso estudo de Torá, à tarde com a Torá. Graças a Deus que tem nos dado realmente aí esse período, né, de estarmos juntos em à tarde com a Torá. Então, começa assim com os comentários de Rashi. Yaakov previu que a redenção final só ocorreria milhares de anos depois, atrasada pelas más ações das gerações intermediárias. Então, nesse começo aqui, Rashi ele comenta que realmente Yaakov, ele, pelo espírito de profecia, Ruach HaKodesh, revelou para ele que realmente a redenção final ocorreria muito lá na frente, né? Alguns milhares de anos posterior. Então, ele pensou que ele poderia relatar isso aos seus filhos para que eles pudessem ser estimulados a se esforçarem, terem bom ânimo, seguir em frente nessa jornada aí. Mas na hora que ele vai fazer a bênção, o Eterno tirou, né, dele essa questão para que não falasse com eles, né? Sobre essa questão aí, né? Então, né, Rashi fala que realmente, apesar de todos os filhos de Yaakov terem um bom caráter, um forte caráter, né, essa visão distante poderia trazer algum ânimo aos demais descendentes, né? Então, Deus tirou essa questão de Yaakov para que realmente o tempo fosse o Senhor da razão, né? À medida que fosse crescendo espiritualmente o conhecimento, o saber, então aí através dos sábios ocorreria então esse conhecimento e as pessoas poderiam se preparar mais adequadamente também, ok? Mas o foco aqui é mais justamente nas bênçãos, então é isto que Deus direciona Yaakov para o fazer, ok? Inês Martins, shalom, shalom Inês, aqui de Virajuí, Baruch Hashem. Então, Yaakov chamou seus outros filhos e disse, reuni-vos e vos direi o que vos sucederá no fim dos dias, né? E quando ele fala isso daí, é justamente nesse momento que Deus retira dele a visão para que ele não fale aos seus filhos. Assim, em vez daquilo, né, de revelar o fim dos dias, ele disse, juntai-vos e ouvi, filhos de Yaakov, e ouvi a Israel, vosso pai, e vos falarei dos eventos futuros que ocorrerão à vossa descendência. Aí então ele muda o foco, né? Deus leva Yaakov a mudar o foco sobre os filhos e as suas, né, descendências. Então, né, versículo 3 do capítulo 49, né? Reuven, tu és meu primogênito, minha força e o primeiro seme da minha virilidade, pois não tive nenhuma emissão seminal antes de conceber-te. Como tal, deverias obter todas as prerrogativas da primogenitura. Porém, porque interferiste em meus assuntos conjugais privados, nego-te o privilégio de vir a ser o progenitor de 2 tribos. Além disso, por causa de tua intromissão, privo-te ainda de 2 privilégios adicionais, que também te caberiam por seres o primogênito. Deverias ser o primeiro em dignidade, tornando-te o progenitor da tribo sacerdotal, o primeiro em poder, tornando-te o progenitor da linhagem real. Mas te revelaste impetuoso como a água corrente, permitindo que tua indignação te compelisse a agir impulsivamente, e essa propensão a demonstrar raiva aos outros te faz inapto tanto para o sacerdócio como para a realeza. Independentemente das falhas das pessoas, o sacerdote deve sempre procurar abençoá-las, por amor profundo a elas. Do mesmo modo, o rei deve sempre sentir responsável pelo bem-estar dos seus súditos, em virtude de sua humildade e modéstia.
Portanto, não serás o primeiro em nenhuma dessas áreas. O sacerdócio acabará sendo transferido para Levi e a realeza para Yehudá. Foi justamente essa raiva que exibiste quando moveste minha cama da tenda de Bilá para a de tua mãe, Leia, cometendo assim um pecado tão inadmissível que quase se poderia dizer que montaste na cama de teu pai. Assim fazendo, tu sugeriste não só que eu agira de forma inapropriada, mas também que Deus se equivocou ao depositar sua confiança em mim. Então profanaste o nome de Deus, cuja presença residia acima de minha cama. Sei que te arrependeste desse mal, desta má ação, e a confessaste. Porém, ainda assim, a conduta de Yehudá mostra que ele é mais capacitado para a realeza do que você. Shimão e Levi atuaram como parceiros no crime, tramando juntos contra os habitantes de Shechem e contra Iosef. Suas habilidades com armas são uma arte roubada de Esaú, que foi abençoado por meu pai para viver pela espada. Tal maneira de proceder não cabe a meus filhos. Aonde eles fossem, usavam armas de violência. Que minha alma não entre, isto é, que meu nome não seja mencionado como o seu ancestral na crônica da conspiração da descendência deles. Aqui Iacove se referia profeticamente à conspiração de Zimri, príncipe da tribo de Shimão contra Moshe, né? Então, esse fato aqui nós vamos ver um pouquinho lá na frente, né? No livro de Números, a rebeldia do descendente de Shimão, que é exatamente Zimri, da tribo de Shimão, o príncipe da tribo de Shimão, né? Que ele, na posse de uma mulher midianita, ele coabita com ela, entra na sua tenda e coabita com ela na frente de todo o Israel, né? Numa demonstração clara de rebelião contra Moshe, né? E automaticamente contra Deus. Então, por isso que aqui Iacove fala que minha alma não seja contada entre esses seus descendentes, ok? Aqui, então, Iacove, e também aqui, Iacove se referia profeticamente também à Assembleia de Coré, né? Coré, que é bisneto de Levi. Então, Shimão e Levi teriam aí, né, alguns descendentes aí de uma linhagem perversa, né? Que é exatamente Zimri por parte de Shimão e Coré por parte de Levi, né, que vieram realmente fazer uma grande rebelião contra Moshe, né? Eles contestaram, né, a autoridade de Moshe. Então aqui, quando Iacove fala de Reuven lá atrás, em que Reuven, ele usou, né, de raiva, violando a sua cama, né? Então ali ele fala dessa forma que Reuven, ele se rebelou contra a autoridade do seu pai e contra a autoridade de Deus, porque, como Iacove diz, né, para Reuven, você com seu ato, você veio dizer que Deus se equivocou de confiar em mim. Então, por isso, nós temos aqui nessas três primeiras bênçãos, Reuven, Shimão e Levi, né, as ações daquilo que, o que dá na telha, eu faço. Então eu faço sem pensar. Aí depois da besteira feita, o que acontece? Puxa vida, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui falar aquilo? Mas aí já é tarde. Você já disparou a flecha do seu arco, você já disparou o tiro da sua arma. Agora as consequências são reais. Mesmo havendo arrependimento, existem consequências. E aqui, Iacove, nas suas bênçãos para com Reuven, Shimão e Levi, fala dessas consequências, né, de atitudes. Se arrependeram, corrigiram-se,
continuaram sendo pessoas justas, tzadikim, certo? E tanto é que estão nos anais da própria Torá, essa qualidade deles como justos, pessoas justas, né, de tzadik. Né? Mas a má ação tomada trouxe para eles consequências realmente desastrosas aí. Então o aprendizado para nós aqui é exatamente este. Antes de nós fazermos as coisas pelo ímpeto, pelo impulso, nós temos que pensar, refletir, meditar, antes de colocar em ação e antes de falar, para que as coisas não sejam aí, não venhamos sofrer danos por causa da nossa própria culpa, ok? Então é isso daí. Então, porque em sua ira, continuando Shimão e Levi, porque em sua ira contra os habitantes de Shechem, eles mataram todos os homens da cidade tão friamente, quanto se estivesse matando apenas um homem. Ou seja, mataram milhares de homens como se tivesse matado um só. Tamanha a ira, a brutalidade que eles foram tomados. Né? Eles tinham o direito de matar somente o próprio Shechem. Então, Shimão e Levi, eles tinham o direito de procurar o príncipe Shechem, certo? E matá-lo, por causa do sequestro e o estupro da sua irmã Diná. Mas todos os homens, né, Yaakov fala que não tinha esse direito de o fazer, ok? Então deviam ter deixado que os demais homens, culpados apenas por implicação, ou seja, pela omissão, porque não falaram nada, não fizeram nada para impedir com que o príncipe Shechem, né, levasse, né, de fato, né, a conclusão do seu ato do sequestro. Então eles poderiam impedir com que Shechem violasse Diná, né? Mas eles não fizeram, então houve uma omissão, então eles se tornaram coautores. Mas para isso, né, Yaakov diz que eles tinham os tribunais locais, aonde eles poderiam ser julgados segundo os critérios daquele tribunal local. Né? E também ele nos fala sobre Shimão e Levi que quiseram mutilar José, que é como um boi. Então aqui Yaakov, ele referia-se profeticamente à bênção derradeira de Moshe para o povo, no qual ele chama José de boi. Né? Por isso que ele usa essa expressão aqui como um boi. Né? E foi Shimão e Levi que tramaram realmente querer fazer com que levasse a cabo a vida de Iosef. Né? Então, maldita seja a sua raiva, verso 7. Pois ela é feroz e sua fúria, pois ela é cruel. Então aqui nós observamos o seguinte, Yaakov, ele abençoa os seus filhos, ele não amaldiçoa os seus filhos. E no caso específico aqui, de Shimão e Levi, o que nós vemos, o que nós contemplamos aqui, que os nossos sábios trazem para nós. Que Yaakov, ele não amaldiçoa os filhos, mas ele amaldiçoa as ações dos seus filhos. Então, na realidade, ele está amaldiçoando a raiva deles, e não eles. Então, por isso, né, ele diz, maldita seja a sua raiva, pois ela é feroz, e sua fúria, pois ela é cruel. Então, Yaakov, ele amaldiçoa a raiva e a fúria, esta ação perversa, ok? Então, por isso, né, abrindo um parênteses aqui, né, que realmente a raiva e a fúria desses perversos que estão aí querendo dominar o mundo, as pessoas, as nações, que realmente seja colocado um ponto final nas suas artimanhas. Amém, vem amém. Para impedir-os de fazer mais maldade, eu separarei um do outro, retirando Levi do conjunto das 12 tribos de Yaakov. Desse modo, ele não herdará terra. Eu também os espalharei a ambos no meio de Israel, fazendo seus descendentes vagar por toda a terra, para ganhar o sustento. Contudo, a dispersão que imponho aos descendentes de Levi será mais honrosa que a de Shimão, pois os descendentes de Shimão estão destinados a ganhar a vida
principalmente como escribas e professores itinerantes, enquanto os descendentes de Levi obterão o sustento coletando tributos da população em troca do serviço do templo. Então aqui Levi e Shimão, Iacov separa os dois juntos é um perigo. Por isso que Iosif, quando manda os seus irmãos voltarem e retém ele retém exatamente Shimão. Ele separa, Iosif separa Shimão de Levi, porque os dois juntos é que nem um vulcão, explode facilmente e aí aí o fogo arde mesmo, entendeu? Então Iosif já separa Shimão de Levi. E agora aqui na bênção, Iacov literalmente com o poder da sua bênção, ele separa Levi e Shimão. Ou seja, Iacov pega a tribo de Levi e coloca no sacerdócio para cuidar, né, realmente do Mishkan, tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Então eles têm que viver uma vida separado das 12 tribos, porque eles vão estar envolvidos apenas com o templo. As suas moradias serão ali ao lado do templo. Estarão envolvidos com toda a administração, né, em todos os níveis materiais, financeiros e espirituais, né, e dos sacrifícios, né, do Beit HaMikdash. Então a tribo de Levi não vai ter tempo de ficar pensando em coisas seculares. E além disso daí, eles também vão ter o compromisso, né, de poder poderem ensinar, né, realmente a Torá, né? Então os descendentes de Levi terão essa honrosa função, cuidar do templo, ter sempre, né, na memória, sempre num bom sentido, né, na ponta da língua, os ensinamentos da Torá, para poder orientar o povo. E por outro lado, Shimão, né, separa de Levi, e os descendentes de Levi, eles serão principalmente reconhecidos pelos seus escribas e pelos professores, onde eles vão ter que ganhar a vida de forma itinerante. Uma hora está num lugar, outra hora está em outro lugar, né? Professores itinerantes. E vão precisar da ajuda das pessoas para poderem sobreviver, né? Então, de fato, a vida do professor, desde muito tempo, não é nada fácil, né? O verdadeiro professor, o verdadeiro mestre, ele realmente sofre por uma péssima qualidade na educação, né? Diz um professor aí recentemente nas mídias sociais, né? Ele fala assim, o que significa cursinho? Todo mundo sabe sobre cursinhos. Vai ter um concurso para isso, vai ter um concurso para aquilo, cursinho. Vai ter não sei o que lá, cursinho. Então o professor diz assim, então, o que significa cursinho? Aí todo mundo fala um monte de coisa, patati patatá, mas ele fala assim, ó, a questão em si mesmo o cursinho significa que a educação está péssima. Por isso que precisa de cursinho, para se preparar para o concurso. Porque se a educação fosse muito boa, não precisava de cursinho. Entendeu? Ele está aí, certo? É um professor que fala isso daí. Está nas redes sociais aí, etc e tal. Então, né, a vida de professor não é fácil desde há muito tempo, né? Então, os verdadeiros mestres, os verdadeiros professores, né, o nosso respeito, a nossa reverência por essa função digna, maravilhosa, de poder ensinar as coisas corretas e não fazer militância, né? Para fazer militância não precisa de sabedoria nenhuma, ok?
mas para ser mestre por excelência, ser um excelente professor, para ensinar às futuras gerações realmente aquilo que vai trazer criatividade e vida para as populações, a esses, né, nossa reverência, o nosso respeito. Então, os descendentes de Shimão estão destinados a ganhar a vida principalmente como escribas, né, que vão fazer aí cópias, né, da Torá, etc. e tal, e professores itinerantes, né, e dessa forma, então, eles obterão o sustento através dessas atividades, precisando realmente do favor das pessoas. Enquanto que o pessoal de Levi, né, a descendência de Levi, eles obterão o sustento através coletar, né, os tributos, melhor dizendo, da população com referência àquilo que é pertinente ao templo. Verso 8, aí nós vamos para o lado de Erudá. Então, e agora vamos entrar em Erudá. E Erudá, quando ele percebe que os 3 primeiros irmãos já estão levando, entre aspas, no bom sentido, já estão levando cintadas, né? Ele fala, o que vai sobrar para mim agora, meu Deus do céu. E quis sair de fininho, mas tem como escapar de Yaakov e Avino, do nosso pai Yaakov? Não. Então, verso 8, com os comentários de Irache, faz assim. Tendo ouvido então o pai censurar seus 3 irmãos mais velhos, e Erudá pressupôs, né, que Yaakov agora o repreenderia pelo incidente, né, duvidoso com Tamar. Ao notar que ele se esquivava, Yaakov disse, não te preocupes, Erudá, não mereces tal reprimenda. Ao contrário, teus irmãos te louvarão. A mão de teu descendente, metaforicamente falando, se agarrará ao pescoço de teus inimigos em fuga, isto é, ele os derrotará. Esta é uma profecia com referência ao rei David, né? Quando seus inimigos fugiram dele, né? Que está lá em 2 Samuel, capítulo 22, que traz esse registro. Quando seus inimigos fugirem dele, tu serás o progenitor da linhagem real, de maneira que os descendentes dos filhos de teu pai, isto é, de todos os teus irmãos, se curvarão diante dos reis que estão destinados a provir de ti. Um descendente de Erudá começará sua carreira monárquica como filhote de leão, subordinado a outro rei. Porém, ao assumir o trono, lutará como um leão. Aqui se refere novamente ao rei David. Ele é consagrado como rei sobre todo Israel, mas só que ele começa o seu reinado de que forma? Como um filhote de leão, porque ele fica subordinado ao rei Saul, certo? O rei Saul, né, que era rei quando David foi ungido pelo profeta Samuel, certo? Então, como filhote de leão, né, ele está ali, subordinado ao rei Salomão. Ao rei Saul. Quando o rei Saul morre e ele vem reinar, então ele já não é o filhote do leão, ele é um leão e como leão ele vai lutar. Então essa profecia se cumpre desta forma, né? E também na carreira monárquica, né? Saul, só para lembrarmos, Saul, ele era um descendente de Beniamim, né? Olha só, né? Saul era um descendente de Beniamim, né? Eu te concedo a honra da linhagem real como recompensa por teu comportamento exemplar em 2 episódios. Então essa é a bênção de Yaakov sobre Erudá. Devido a 2 oportunidades honrosas, né? Então Yaakov traz a bênção. Então ele relata qual é a primeira ocasião. A primeira ocasião da sua atitude honrosa, quando suspeitei que tivesses matado José, descobri depois que tu te elevaste, meu filho, não te rebaixando para participar da trama de teus irmãos contra ele, abstendo-te
de tratar teu irmão Iosif como presa, e assim salvaste a vida dele. Em segundo lugar, né, é graças à ação de Yehudá, né, só comentando aqui, que rapidamente Iosif é jogado no poço seco, onde ali habitavam escorpiões e serpentes. Os escorpiões e serpentes não se aproximavam de Iosif por causa exatamente da sua aura de tzadik, justo, de santidade. Então o mal não tinha como se aproximar de Iosif. Reuven, ele que deu a ideia de pôr lá no poço, a intenção dele era de retornar mais tarde e tirá-lo do poço. Mas ele não falou isso para ninguém. O seu plano ficou apenas na intenção e não na ação, né? Enquanto que Yehudá, ele analisando todas as coisas, não opinou em nenhuma vez sobre a questão daquilo que Shimon e Levi queria, que era matar José. Mas aí quando ele viu uma caravana, né, passando ali a caravana dos ismaelitas, então Yehudá dá a ideia para que Iosif fosse vendido àqueles mercadores que o levariam para o Egito, e ali ele seria vendido como escravo automaticamente. Então os demais irmãos aceitam a ideia, pegam José do poço, vendem para os ismaelitas vendem para os midianitas, e os midianitas acabam vendendo José para Potifar, ok? Então, dentro desta ação de Yehudá, o objetivo de Yehudá era exatamente o quê? Que ele saia desse poço vivo, que ele chegue ao Egito vivo, e pelos seus méritos Deus dará a ele o livramento, dará a ele a salvação. Então, esse foi o pensamento de Yehudá. Então aqui, Yaakov reconhece que a ação de Yehudá salvou a vida de Iosif e salvou a vida de toda a família, né? Então, ele fala isso daí. O segundo caso é exatamente com referência a Tamar, né? Então, tu te elevaste, meu filho, da infâmia de deixar Tamar tornar-se presa das acusações dirigidas contra ela, apesar de que, para isso, tivesse de humilhar-te, arrependendo-te publicamente. Embora seja verdade que teu irmão mais velho, Reuven, também tentou salvar Iosif, ele não salvou sua vida, como tu fizeste. Simplesmente impediu que os irmãos o matassem com as próprias mãos. E ainda que seja também verdade que ele se arrependeu desse pecado, seu arrependimento não salvou a vida de ninguém. Então Reuven se arrependeu, mas não salvou a vida de ninguém. No enquanto você, Yehudá, salvou 3 vidas, a mãe e os 2 bebês que estavam no ventre dela. Então assim, nos 2 casos, provam que és mais digno da realeza, pois o papel do rei é responsabilizar-se pelo bem-estar de seus súditos. Esse deveria ser o espelho para todos os governantes da terra. Isso deveria ser o espelho para todos os que comandam as nações e os seus povos. Ou seja, responsabilizar-se pelo bem-estar do seu povo. Aqui está o exemplo a ser seguido, ok? Então, essa também, abrindo outro parênteses aqui, né? Isso também é o propósito do sistema, do establishment, para as pessoas não terem consciência divina. Por quê? Porque pela leitura, pelo estudo da Torá, você conhece a verdade. E esta é a verdade que liberta todo ser humano. E o conhecimento traz inteligência. E a inteligência, ela traz discernimento, ações e palavras que demonstram realmente o saber. E é isso que os perversos não querem, é isso que a maioria daqueles que estão governando sobre os povos não querem, que o povo seja inteligente. Por isso, diz o professor
aí que nós damos exemplo, aí que está nas mídias sociais. Que nem ele diz assim, ó, o Brasil foi convidado para participar de um concurso, um negócio assim, de matemática. Se eu não me engano, parece que foram quase 50 nações que participaram disso. Eu não lembro direito qual o número de países que participaram lá, que o professor fala nesse vídeo, né? E ele fala assim, o Brasil simplesmente ficou em último lugar. Primeiro ele tira um sarro, né? Ele fala assim, e o Brasil ficou em primeiro lugar. Aí todo mundo, né, começou a querer aplaudir, ele falou assim, na tabela de ponta cabeça. Ou seja, o Brasil ficou em último lugar. Aí o povo deu risada, né? Então, ao nível da educação que ficou os últimos 30 anos, de uma forma geral, né? Então, como recompensa adicional pela tua preocupação com o próximo, durante o reinado de um de teus descendentes, nosso povo, metaforicamente, se agachará e deitará como um leão temível até, e viverá seguramente e em paz. Quem ousará levantá-lo? Essa profecia se realizou durante o reinado de Salomão, que não foi perturbado por nenhum desafiante. O reino de Salomão foi 40 anos de paz, muita paz. Ninguém quis mexer com esse leão que estava adormecido. Verso 10 do capítulo 49, mesmo quando o povo judeu não mais tiver um reino independente, o cetro da regência não se retirará de Yehudá. Então, a linhagem real do povo israelita está e permanece com Yehudá. Por isso, Mashiach, ele vem dessa linhagem, Yehudá, Davi, Mashiach. E essa profecia se cumpriu durante o exílio babilônico, quando os descendentes do rei David continuaram a atuar como governadores reconhecidos do povo judeu. Nem cessarão os legisladores, eruditos, que tomam decisões no âmbito da lei judaica, dentre seus descendentes. Essa profecia concretizou-se com os presidentes de Sinédrios, que também eram descendentes do rei David. A preeminência de Yehudá se manterá até a vinda de Shiló, que é um dos nomes dado ao Mashiach. Então, quando você lê Shiló, está se referindo a Mashiach, que também descenderá de Yehudá, diante de quem as nações se reunirão para ouvir os seus ensinamentos. Todas as nações se reunirão para ouvir os ensinamentos do rei Mashiach, em Jerusalém e a partir de Jerusalém. Mashiach, ele vem da descendência de Yehudá, rei David. Portanto, só para clarear a ideia, né? Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ele é judeu, nascido de pai e mãe judeus, de forma normal. Ok? Por quê? Porque a genealogia, ela tem que ter o sêmen. Por isso que vem de Yehudá, David e Mashiach. Ok? Pum! Num passo de mágica, aparece alguém e diz que vem da linhagem de Judá, de David, mas aonde que está aí o sêmen desta questão da genealogia? Cadê o DNA? Ah, mas o DNA é de Deus. Aonde está isto? Em algum lugar, onde está isso? Aconteceu alguma vez na história bíblica algo desse tipo? Então são coisas que nós precisamos analisar para que nós não ficamos aí, né? Então, realidades dos fatos, ok? Então, continuando a bênção de Yehudá, verso 11, tua porção na terra prometida será tão fértil
que teu descendente típico amarrará seu jumento a uma única videira, carregando plenamente o jumento com as uvas de apenas uma videira. Além disso, ele amarrará a cria de sua jumenta a um único ramo de videira, carregando-a plenamente com as uvas de um ramo apenas. O vinho será tão abundante que ele lavará, melhor dizendo, as suas roupas em vinho e seu manto no suco cor de sangue das uvas. No futuro, o Messias levará todos os israelitas, simbolizado pela videira, para circundarem Jerusalém, onde eles construirão o templo. Os justos, simbolizados pela videira, circundarão o Mashiach, que entrará em Jerusalém montado em seu jumento, como diz Zacarias, capítulo 9, verso 9. E os que ensinam a Torá estudarão com ele. Suas vestes serão tingidas com fina púrpura e suas roupas serão de lã, tinta de carmim e outras cores. Teus descendentes, típico, terá os olhos rubros de beber tanto vinho. Seus rebanhos produzirão tanto leite que seus dentes serão brancos de tomar leite. Suas montanhas parecerão vermelhas por estarem cobertas de vinhedos, e de suas prensas de lagar gotejará o vinho. Seus vales parecerão brancos pela abundância de grãos e rebanhos crescendo neles. Né? Os versos 13 a 18, nós vamos dar continuidade amanhã. Nós queremos parar por aqui para falarmos mais específico aqui aquilo que os nossos sábios, aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz a respeito dessa passagem do verso 11, onde nos fala sobre amarrará seu jumento a uma única videira, a cria de sua jumenta a um único ramo de videira, bem como ele lavará suas roupas em vinho e seu manto no suco cor de sangue das uvas. O Mashiach levará todos os israelitas, simbolizado pela videira, para circundarem Jerusalém, a cidade santa, onde eles construirão o templo, o terceiro e o definitivo templo. Os justos, simbolizados pela videira, circundarão o Mashiach, que entrará em Jerusalém montado em seu jumento, né? Zacarias 9:9. E os que ensinam a Torá estudarão com ele, e as suas vestes, né, serão tingidas com fina púrpura. O verso 12, os teus descendentes terão os olhos rubros de beber tanto vinho, os dentes brancos de tomar leite, suas montanhas parecerão vermelhas pelas coberturas de vinhedos, e suas prensas de lagar gotejará o vinho. Seus vales parecerão brancos em abundância de grãos e rebanhos, e etc, que nos fala aqui nesses dois versos aqui. Existe muita, mas muita coisa para aprender aqui, ok? Nós vamos falar apenas uma delas, ou duas delas nesse sentido aqui. O que os nossos mestres, nossos sábios comentam sobre isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel comenta sobre isso daqui, é algo realmente majestoso, né? O nosso Rebbe diz assim, criamos uma vestimenta para a nossa alma. Como que nós criamos vestimenta para a nossa alma? Aqui nos fala, lavará suas roupas em vinho e seu manto no suco cor de sangue das uvas. Então, qual é a conexão nisso daqui? A conexão, nosso Rebbe diz, quando cumprimos os mandamentos de Deus. É isso que se refere aqui. Lavará suas roupas em vinho e o seu manto no sangue das uvas. Que significa o quê? A videira que fala aqui, né, dentro de um aspecto fisicamente falando, está falando de Israel, o povo israelita, ponto. Mas de outro nível mais elevado e muito mais espiritual, está falando da Torá.
a videira que traz vida. A videira que traz alegria, porque o vinho aqui, ele representa alegria. Alguns, infelizmente, aí, né, de forma deturpada, né, vinho é coisa do pecado, é coisa não sei que lá, que não sei que, e acaba misturando, né, as coisas e acaba não sabendo a verdade em si, né, porque também não buscam a verdade em si dentro da raiz judaica. E aí fica uma confusão que dá medo, aí fica embriagado mesmo, né? Mas aqui nós temos a um nível mais espiritual exatamente isso. Quando que criamos vestimentas para a nossa alma? Quando nós obedecemos os mandamentos da Torá, as 7 leis universais, né, que está mais conectada ainda com o povo não judeu. Então a Torá, ela é a videira, onde procede para nós realmente vida, né? Então devem ser lavados no vinho, ou seja, o nosso cumprimento dos mandamentos, eles precisam estar imbuídos de alegria. Então, como que vamos lavar nossas roupas e o seu manto no sangue das uvas? É quando nós nos envolvemos com o estudo da Torá, é quando nós nos envolvemos com os mandamentos da Torá, mais as 7 leis universais. Então nós lavamos as nossas vestes neste vinho. Que vinho? O vinho da Torá, o vinho dos mandamentos da Torá, o vinho das 7 leis universais, ou seja, quando nós obedecemos com alegria, com amor aos mandamentos divinos. Então, nós criamos vestimentas para as nossas almas. A forma de se conseguir esta alegria só pode ser através do quê? Do estudo da Torá e as suas dimensões de conhecimento da Torá à medida que nós vamos avançando no nosso passo a passo, no nosso dia a dia, no conhecimento. Isso significa o seguinte, é um passo por vez. Você entrou agora, você entrou há pouco tempo dentro da jornada monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica. Ou seja, estamos nos primeiros anos da nossa vivência dentro desta videira, a Torá, e o seu fruto, o vinho, que são os mandamentos, as 7 leis universais. E de repente você simplesmente quer sair dos primeiros anos letivos e já quer ir para a universidade. Não tem como. É passo a passo, etapa a etapa, para poder fazer a coisa certa, a coisa correta, para que o conhecimento venha de forma justa, adequada, para você não trocar repolho por repolhos. Ou seja, para você não trocar repolhos por abrolhos. E aí você não sabe o que é pedra e o que é madeira. E aí fica confuso. Então, dessa forma, né, a dimensão da Torá nos inspira a amar a Deus e nos apegarmos a Ele através do cumprimento de seus mandamentos. É por isso que este aspecto da Torá é chamado de o vinho da Torá. O vinho da Torá. Então aqui o que nós temos de fato, amados, é servir a Deus com alegria. É obedecermos às suas mitzvot, os seus mandamentos, com alegria, com amor. E não uma canga no pescoço. Então é aquela questão, né, nós sabemos, né, tudo na vida existem regras e normas, é um fato. Se você entra numa empresa, você tem que se submeter às suas regras, às suas normas. Se você entra numa associação, seja ela comercial, esportiva e etc., né, corporativista, etc. e tal, né, você tem que se adequar às suas regras, às suas normas.
Se você faz parte de qualquer instituição, seja ela religiosa ou não, ali existem regras e normas e você precisa se submeter a ela. Quando você analisa que realmente as regras são justas e corretas, você faz com amor e alegria. Então é a mesma coisa aqui. Na nossa vida monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, nós aprendemos regras, leis, normas, preceitos. E nós vamos nos adequando a elas dia a dia. Não é da noite para o dia. E não tem nem como nós nos adequarmos da noite para o dia. Nós nem conhecemos direito. Nem sabemos tudo. Os melhores sábios dizem que ainda não aprenderam nada. Então tira uma ideia como que está o nosso nível. Certo? Então é passo a passo. Então por isso o conhecimento realmente é o que traz sabedoria. E como diz os nossos sábios, a sabedoria é a luz que ilumina toda a face da terra. Então hoje você diz assim, o mundo está escuro, está sombrio. Por quê? Porque está faltando sabedoria. Esses últimos 2 anos, os impulsos sombrios dos perversos têm trazido uma grande escuridão sobre a face da terra. A face da terra ficou escura. No nível espiritual, por que você acha que tantas catástrofes estão acontecendo nos 4 ventos do planeta? Simplesmente porque é uma questão da natureza? Só? Ou é porque o mundo que estava progredindo, avançando numa luz divina, nos 4 ventos, de repente, o que eles fizeram, os perversos? A luz está avançando demais. O nosso tempo está curto. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos fazer alguma coisa para impedir o avanço da luz. Está seguindo os passos para entender? Não é este ou aquele personagem, mas é a escuridão que está naquelas pessoas. Os impulsos sombrios que estão naquelas pessoas e que se entregaram a eles. E então, os espíritos malignos sem corpos encontraram uma moradia. E aí está acontecendo. Então, eles viram que o tempo lhe é curto, que a luz está mais forte do que antes. O brilho desta luz está mais forte do que antes. Nunca na história da humanidade, os 4 ventos do nosso planeta pôde estar tão presente a Torá como está tendo nos últimos tempos. A presença judaica dos nossos rabinos, presentes entre todas as nações, trazendo o conhecimento do único Deus, e entre as nações despertando os não-judeus para conhecerem a verdade do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Nunca se procuraram tanto para conhecer o que é Torá, o que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o que é judaísmo em si, o que é de fato o monoteísmo dentro de uma visão judaica. Nunca se tornou tão palpável isto como nos últimos tempos. E então, quando a escuridão, as trevas, acharam que no holocausto iriam conseguir sufocar a luz, viram que o efeito foi contrário. Viram que, de fato, o que eles pretendiam
não aconteceu. E a luz veio mais forte. E a partir do ano 1951, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o oitavo Rebbe, aliás, o sétimo Rebbe, melhor dizendo, o oitavo será Mashiach, o sétimo Rebbe Menachem Mendel assume a liderança Chabad no mundo inteiro, a partir de Nova York. Traz uma renovação do judaísmo, traz um novo desafio aos rabinos. Ide entre as nações e anunciai o monoteísmo, a unidade e a unicidade do único Deus entre as nações. Os não-judeus, os Benei Noach, precisam conhecer isto para poder viver nessa luz. Então, a luz veio mais forte do que nunca. E a escuridão perdeu grandes posições. E então, resolveram usar os seus instrumentos, colocaram cangas em determinadas pessoas que se acham muito poderosos, lembrando que a voz sombria que permeia o ser humano e que o domina, ela vai no ego destas pessoas. E por isso essas pessoas se tornam egocêntricas, elas se tornam egolátricas, né? Que vem fazer a idolatria do seu ego, a egolatria. Se tornam ególatras, se embriagam com o seu próprio ego. Nossa, quanta sabedoria que tenho! Ninguém sabe mais do que eu. Olha quanta coisa que eu estou inventando, fazendo e acontecendo. E então a escuridão encontrou guarida nesses perversos. Porque sabem que o seu ponto final está chegando. Então não olhe de forma negativa por tudo isso que está acontecendo. Muito pelo contrário, olhe pelo outro lado. Veja que de fato tudo isso que está acontecendo nos quatro cantos do mundo é porque a luz da presença divina está mais forte e a revelação de Mashiach está muito mais perto do que possamos imaginar. E eles, a escuridão e os seus servos, não querem que isso aconteça. Então, por isso, se envolva mais com o estudo da Torá, se envolva mais com a obediência da Torá, dos mandamentos. Anuncie cada vez mais a presença divina neste mundo. Traga a presença divina, traga a luz através da Teshuvá, Tefilá, prece diária, estudo da Torá, 7 leis universais e Sedaká, atos de bondade, caridade, atos de justiça. E cada vez mais a luz está presente. E isso que você está vendo aí ao redor é o desespero das sombras, da escuridão, das trevas, dessa perversidade que essas pessoas estão aí à mercê delas, no sentido de que a inspiração, né, a inspiração sombria que eles têm também está com seus dias contados. Clamemos a Deus, porque este é o tempo de revelarmos a Deus e não nos subjugarmos realmente à vontade do sistema, dos perversos e da escuridão. Mashiach, já, para agora mesmo. Amém, amém. Até amanhã. Shalom, shalom.